No Ler Mais, Ler Melhor de hoje, recomendamos a obra A Poesia de Jorge de Sena, Testemunho, Metamorfose, Peregrinação, de Jorge Fazenda Lourenço, publicada pela Guerra e Paz. Trata-se da reedição da dissertação de doutoramento de Jorge Fazenda Lourenço sobre a poesia de Jorge de Sena, apresentada na Universidade da Califórnia e publicada originalmente em 1998. O meu contacto com o Jorge de Sena e a obra dele que começou assim por pequenas coisas ocasionais, no liceu ver livros dele expostos e folhear, mas assim de uma maneira mais consistente começou em 77, portanto já são realmente algumas décadas. E assim a obra que mais me apaixonou dele no início foi o Físico Prodigioso, foi assim uma espécie de paixão. Não à primeira vista, mas à primeira leitura, digamos assim. E então, com base nesse meu interesse e nos artigos e nos ensaios que já tinha escrito sobre Jorge de Sena, fui desafiado por Mestre de Sena para ir para Santa Bárbara estudar a obra de Jorge de Sena e, ao mesmo tempo, fui admitido na universidade para fazer um mestrado sobre literatura portuguesa e, portanto, já com dedicação ao Jorge de Sena e, portanto, foi por aí que tudo se aprofundou, não que tudo começou, mas que a ligação se aprofundou. Em relação à tese propriamente dita, portanto, na sequência dessa minha ida para Santa Bárbara em 1988, portanto, a conclusão desses estudos seria, como é natural, fazer uma tese de doutoramento sobre a poesia de Jorge de Sena. Essa tese foi feita, ou foi concluída, porque uma tese não se faz assim em meses, foi concluída em 1993. A primeira edição desta obra só saiu em 98, portanto, de 93 para 98 fiz algumas pequenas revisões. Quando a obra foi publicada a primeira vez, houve, por razões que tinham que ver com o primeiro editor, que foi o Centro de Estudos da Gulbenkian em Paris, e por causa do formato que eles tinham para a coleção, eu tive que tirar alguns anexos e tive que eliminar algumas partes de alguns capítulos. Eles propuseram isso e eu aceitei. Mas agora, na segunda edição, resolvi recuperar alguns desses anexos, alguns desses quadros, etc. Ou seja, temos aqui uma situação que é curiosa. Por um lado, esta segunda edição aproxima-se mais daquilo que eu fiz efetivamente em 1993 na conclusão da tese de doutoramento, mas por outro lado senti que o estar a rever a tese de fio a pavio, da primeira página até à última, seria descaracterizá-la também no que ela tem em termos de testemunho crítico de uma leitura que foi feita num determinado contexto em termos temporais e também num determinado contexto tendo em conta o desenvolvimento dos estudos sobre a obra de Jorge de Sena. Aliás, o que eu desejo é que esta obra não só possa criar interesse pela poesia de Jorge de Sena, mas também criar perspectivas críticas sobre não só a poesia de Jorge de Sena, mas sobre ela própria, quer dizer, pessoas que venham fazer trabalhos e que venham criticar esta minha obra. Eu acho isso muitíssimo importante. Caso contrário, ela é considerada hoje em dia uma obra de referência sobre a poesia de Jorge de Sena, mas se ela nunca mais for criticada, espero não ter que ser eu a fazer esse trabalho, que é muito penoso, se ela não for vista numa perspectiva crítica por ninguém, ela torna-se num dinossauro, deixa de ser uma obra de referência e passa a ser uma coisa apenas para ter na estante. E citando Jorge Fazenda Lourenço, regressa esta obra ao convívio de todos aqueles que pensam e sentem ainda que a vida seria um erro sem o erro da poesia. E nós temos 5 exemplares de A Poesia de Jorge de Sena, Testemunho, Metamorfose, Peregrinação para oferecer. Para se habilitar a ser um dos vencedores do passatempo, basta que responda corretamente à questão: em que ano foi publicada a obra de Jorge de Sena, Sinais de Fogo? As respostas devem chegar-nos pelo e-mail lermais.lermelhor@filbox.com ou de mensagem na página do programa no Facebook. Participe, boa sorte e até amanhã.
Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.